O que é filosofia política? Qual é a diferença entre filosofia política e ciência política? E qual é a importância da filosofia política para compreender os elementos que formam a política orgânica e a vida em sociedade de um modo geral? Se você quer acompanhar a discussão sobre essas perguntas, fique até o final desse vídeo. O meu nome é João Aparecido, sou professor de filosofia, tenho graduação e mestrado em filosofia. E hoje, para o nosso bate-papo filosófico a respeito dessas questões, eu convidei o professor Renato Moscatelli, ele que é professor da Universidade Federal de Goiás. Renato, seja bem-vindo ao meu canal Central Filosófica. Muito obrigado, João, pelo convite. Vai ser um prazer participar aqui no seu canal, falando um pouquinho sobre os temas da filosofia política. E para você que está aí ligado, se ligue comigo aqui no canal Central Filosófica. Você que ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva e ative o sininho para receber notificações. Semanalmente, eu estou aqui postando aulas, debates e entrevistas. Se você gostou do que você assistiu, deixe o seu like, comentários e compartilhe. Faça com que aquilo que você assistiu chegue a mais pessoas. Renato, a filosofia política, sabemos que ela tem uma importância para compreender a vida política em si. E não é só a filosofia política que estuda a política, né? Ou seja, em termos de áreas do pensamento, áreas do saber, temos a filosofia política e a ciência política. Qual é a diferença entre as duas e qual é a importância da filosofia política para compreender a política no sentido orgânico e a política no sentido mais lato, né? Ou seja, a política no sentido de vida em sociedade, de vida junto aos outros. Bom, eu acho que para a gente pensar um pouco sobre o que é a filosofia política e mesmo a diferença da filosofia política para outros ramos do saber que discutem a política, a gente pode olhar como isso se dá ao longo do tempo, né? A filosofia política, assim como a filosofia de um modo geral, né, quando ela surge na antiguidade, né, ela tinha, na verdade, uma abrangência, né? Ela tocava em temas e questões que, com o passar do tempo, né, ao longo do desenvolvimento ali de outros saberes, acabaram dando origem, né, como a gente sabe, digamos assim, a ciências, né, propriamente falando. Né, a gente tem, né, no caso da filosofia política, atualmente, né, já talvez mais marcadamente já a partir do século XIX, né, esses desdobramentos que vão levar, né, à formação da ciência política como uma área distinta da filosofia política. Mas, em princípio, né, é a filosofia política que coloca essas questões sobre, né, a sociedade, sobre as formas de governo, sobre questões importantes, né, como o que é a cidade, né, para que ela existe, não é? Temas como a república, a democracia, o que é a democracia, o que é a liberdade. Ou seja, a filosofia, né, ela surge como esse esforço, né, de se compreender criticamente, né, por meio da razão, a vários aspectos da realidade, do lugar, né, do ser humano no mundo. E a filosofia política, quando ela, né, também vai se destacando, né, como um ramo específico, né, de reflexão na Grécia Antiga, né, se volta, né, eu vejo, sobretudo para essas questões da vida política, da cidade, né, propriamente ali, desse contexto da cidade grega. Né? Então, se a gente for tentar diferenciar o que hoje, né, seria filosofia política de ciência política, de algum modo a gente poderia tentar dar uma solução mais fácil, né, para essa questão, mas ao mesmo tempo ela não deixa de ser um pouco complicado, né, porque há cruzamentos, né, entre esses dois ramos. A gente poderia tentar dizer assim, como a ciência, outras ciências também, né, que a ciência política ela se preocuparia muito mais com o estudo dos fatos da política, do que são propriamente os fenômenos políticos, se acontecem
por exemplo, no Brasil, nos Estados Unidos, na França, né? Ou seja, ela observa os estados concretos, né? As democracias, as repúblicas, né? Os fenômenos da corrupção e tenta, né, construir um saber empírico, né, a partir desse tipo de estudo, né? Ao passo que a filosofia, por sua vez, ela tenta construir conceitos, né? construir ideias que possam nos auxiliar, né, como referências para pensar essas questões da política, né, como ferramentas intelectuais, né? A gente pode pensar que todas essas ideias que eu falei, no Estado, República, corpo político, liberdade, são como conceitos, né? São como ferramentas intelectuais que nos auxiliam a entender melhor a realidade, né? Então a filosofia ela propõe ideias, né? Ela nos dá ali também, né, princípios normativos, né, princípios de referência, né? O Rousseau, que é um autor que eu trabalho bastante, né? Ele fala que o seu principal trabalho, né, o contrato social, fornece os princípios do direito político, ou seja, ele dá ali uma escala de referência, um conjunto de ideias sobre o que deve ser o Estado, o que deve ser a soberania, o que deve ser a cidadania, né? E a partir dessas ideias, né, desses princípios, você tem ali uma espécie de escala de referência, né? Então você pode tomar essas ideias para avaliar, né, para julgar aqueles fenômenos políticos que existem de fato, né? Então, se você tem uma noção, né, do que deve ser, por exemplo, o Estado, do que deve ser o governo, né, o Rousseau acreditava que, bom, com isso você tem uma espécie de régua, não é, para olhando para os estados concretos, né, para esse país ou aquele, né, esse reino ou aquele, essa democracia ou aquela, entender, né, em que medida esses fenômenos políticos específicos, né, as leis desse país, a sua constituição, as suas instituições, elas se aproximam ou se distanciam desse ideal, né? Então a gente pode fazer uma avaliação, né, um julgamento, né? Para você bem julgar aquilo que existe, né, você precisa ter então essa referência, e a filosofia política nos ajuda com isso, eu vejo, né? Ela nos fornece essas ferramentas intelectuais, esses princípios normativos, esses conceitos que servem tanto para entender quanto para a gente poder avaliar, né? Aquilo um pouco que o Aristóteles já dizia lá na política, né? Que o objetivo da vida da cidade, né, não é só viver, né? Não é só sobreviver, mas é ter uma vida boa, não é? E aí a gente precisa entender, então, o que é uma vida boa, né? A gente precisa ter uma noção, uma ideia, né? Um conceito do que é a vida boa politicamente falando, né? Então, a filosofia nos ajuda a refletir sobre isso, né? A ter um julgamento do que é bom, do que é ruim, né? Do que é o correto, do que é o corrompido, digamos assim, né? Então, ela nos dá essas ferramentas intelectuais para a gente tanto avaliar a realidade em busca daquilo que a gente quer conservar, né, que é manter como que vê, né, como algo positivo, quanto naquilo que nós consideramos que é problemático, né, e precisa então de alguma transformação, né? Então, sem ter esse critério, né, ou esses princípios, essas ideias, esses conceitos que nos ajudam a avaliar a realidade, né, então fica difícil, né? Então, acho que a filosofia ela nos dá esses elementos, né? E quanto melhores são, digamos assim, as nossas ferramentas intelectuais, né, para pensar a realidade, até para julgar aquilo que a gente vê, né, mais digamos assim, mais complexa, mais bem elaborada é a nossa realidade, a nossa compreensão da realidade, né? Então, assim, cada ramo do saber, ou cada área, né, digamos assim, da produção intelectual humana nos dá, né, diferentes ferramentas, né? O senso comum nos dá ferramentas, a ciência nos dá ferramentas, a religião nos dá ferramentas, a arte e a filosofia, né, também, eu acho que dá uma contribuição importante quando nos fornece, né, esses conceitos, essas teses que nos ajudam, né, a pensar racionalmente, né, sobre a sociedade, né, e fazer, né, um juízo crítico bem abalizado. Uhum. Você falando aí do Rousseau, da questão do dever ser, eu lembro de uma ideia bem simples, né, e sintética, quando se fala da diferença entre filosofia política e ciência política, né? É que a ciência política, como você disse, ela sempre está aí para descrever como as coisas são, e a filosofia política está aí para apontar como é que elas devem ser ou como deveriam ser.
seja, uma está no campo do dever ser e a outra está no campo do ser. E outro detalhe importante, Renato, que eu percebo na filosofia política, é que sempre quando ela trata, né, dos elementos que constituem a vida política, ela faz essa abordagem aliada a uma abordagem sobre a condição humana, né? Ou seja, ali no Platão, no Aristóteles, quando eles vão falar de liberdade, quando eles vão falar de formas de governo, eles também falam antes do homem, né? Da condição humana, né? Fala da razão, né? Que deve guiar o ser humano, mas fala também das emoções, dos desejos, que fazem parte, né? Das decisões humanas, né? E até em que medida eles podem influenciar, da importância de formar esses desejos. Ou seja, em cada filósofo que a gente vai, talvez prioriza, dá um enfoque maior nos desejos, né? O outro dá um enfoque maior nessa possibilidade do homem ser virtuoso, né? De construir uma vida virtuosa e pensar mecanismo para conter esses desejos, regrar, né, a vida do homem junto aos outros. Enfim, eu sempre noto que isso é algo bem peculiar da filosofia política, né? Fazer uma abordagem da vida política, mas abordando também o homem, né? Que é o ser que produz a política, né? Quem é esse homem que faz política, né? Então, nessa situação, você poderia apontar quais os principais autores claro que todos que estão na filosofia política são importantes, né? Todos os filósofos da filosofia política são importantes, mas talvez aqui, na atualidade, quais são os principais que mais influenciam o modelo de filosofia política que temos na atualidade? Ou seja, aquilo que nós temos de filosofia política hoje se assenta mais em quais autores da filosofia política? É claro que a gente tem diferentes abordagens, né, como todas as épocas, a filosofia atualmente não é diferente, né, sobre fenômenos políticos, mas tem alguns autores que a gente poderia pontuar, né, sobre reflexão, por exemplo, da democracia, né, a gente tem autores, né, como o John Rawls, né, que trabalha com essa noção, né, de democracia liberal, né, é um dos principais nomes do liberalismo político, né? Então, ele tem ali uma teoria da justiça que vem sendo construída desde a década de 1970, né? E claro que com o passar do tempo teve algumas reformulações, né? Mas ainda hoje, né, essa teoria da justiça como equidade, né, que o Rawls apresentou nas suas obras, é uma referência importante, né, para a gente pensar os fenômenos da política, sobretudo nos Estados Unidos, né, nos países de língua inglesa. Ele é um autor importante, mas mesmo fora dele também, né, no Brasil, não deixa de ser um autor de referência, né? Então a gente tem essa linha, né, de pensar a política, a democracia pelo viés do liberalismo político. Tem também autores, né, um autor que é muito conhecido até fora da academia, né, que também discute questões de república e democracia, é o Michael Sandel, né, que tem aquele famoso livro, né, o que é a justiça, não quer fazer a coisa certa, ele dá muitas palestras, assim, tem também muito conhecido nas mídias eletrônicas, né, as palestras todas dele estão disponíveis. Então, né, é um autor que busca, até num diálogo crítico com o John Rawls, né, falar sobre democracia e também sobre um certo resgate da tradição republicana, né, que o Sandel considera muito importante, né, como um contraponto a certos problemas, né, que ele vê nessa corrente do liberalismo político, né, que tenta separar aquilo que seriam as concepções próprias da vida boa de cada um, né, questões morais, éticas, políticas que deveriam ficar no âmbito mais privado, e aquelas questões que dizem respeito à justiça, né, que são de âmbito público. Né? Então, o Sandel resgata a teoria republicana no sentido de tentar reviver, né, esse ideal, né, de democracia que envolve muito mais a participação efetiva, né, dos cidadãos no âmbito público. Né? Então, também é um autor interessante, né, para pensar ali, né, a democracia, a república. Também ele tem uma visão bastante crítica a respeito, né, do predomínio de valores econômicos sobre toda a sociedade, né? Ele é muito contrário a essa mercantilização, né, de todas as questões humanas ali que a gente tem cada vez isso com mais força, né? Então ele defende outros tipos de valores cívicos ali que deveriam predominar, né? Então também é um autor importante na atualidade. A gente tem, né,
na Alemanha, né, o Jürgen Habermas, que também tem feito um trabalho, né, de filosofia política bastante conhecido, né, e influente, sobre a democracia deliberativa, né, que se preocupa com esse aspecto das possibilidades do uso da razão comunicativa, da linguagem, da opinião pública, da esfera pública, não é? Como locais onde as pessoas conjuntamente possam discutir, construir ideias, não é? Que também possam reverberar no âmbito digamos assim, dos parlamentos, dos governos, né? Para que a democracia ela não funcione como uma espécie de hiato, né, entre a sociedade civil e o Estado propriamente, os governos, né, mas que haja de algum modo uma comunicação mais efetiva, né? Então, o Habermas ele propõe uma reflexão sobre a política baseada numa teoria da comunicação, né? Então também é um autor bem influente, né? Que tem tido, né, bastante repercussão. Talvez mais só para dar mais um exemplo, né? Um autor que vem trabalhando com uma visão até bastante crítica, né? Da democracia sob certos aspectos, né? Que é o George Agamben, né? Que vem mostrando como, né, usando o conceito, né, de estado de exceção, de soberania, né, que ele vê sendo construído nos últimos séculos, recorrendo a essas teorias também que ele, né, dialoga com a Hannah Arendt e com o Michel Foucault, né, para pensar, né, em termos da biopolítica, né, como é que nos últimos séculos, cada vez mais, o exercício da política pelo poder soberano, né, foi se dando ali sobre a gestão da vida das populações. Né? Então, isso implica, né, pensar ali nos controles, né, que o poder soberano exerce sobre nascimento, sobre a saúde da população, sobre questões epidêmicas, né, como as que a gente tem atualmente, né, controle de doenças, ou seja, é uma espécie de política voltada, né, para decidir quem vive, como vive e também quem morre e como morre. Né? Então, o Agamben, né, vem produzindo, né, textos já há um bom tempo, né? Ele tem esse conjunto de obras, né, que constitui o que ele chama de projeto Homo Sacer, né, que começa lá com o livro Homo Sacer, né, o poder soberano e a vida nua, né, onde ele tenta definir o que é o poder soberano, o que é o estado de exceção, né, e como ele exerce essas práticas de biopolítica, né, sobre as sociedades contemporâneas, e não só nos estados totalitários, né? Ele, claro, mostra como isso é muito mais forte, por exemplo, sobre o regime nazista, né? Em que tem todo ali uma gestão extrema, né? Não no campo de concentração, ou mesmo na sociedade de um modo geral, né? Sobre a vida e a morte das pessoas, mas até mesmo nas democracias, né? Ele aponta isso nos livros, como é que estados que em situações de crises, né, de guerras ou crises econômicas ou crises de ameaça terrorista, ou seja, situações que levam a justificativa, ou pelo menos a tentar justificar que há uma necessidade de um controle maior do Estado sobre as vidas dos componentes da sociedade. Né? Então, isso justificaria, de acordo com a Agamben, ou pelo menos é usado isso, né, como uma justificativa para medidas de estado de exceção que deixam de ser exceção e cada vez mais vão se tornando regra, né, e vão sendo aceitas pelas pessoas como parte ali da sua vida cotidiana. Né? Então, mais um exemplo de um autor, né, que tem uma obra na filosofia política importante, né, para pensar fenômenos do mundo contemporâneo. Se a gente olha para a história da filosofia política, podemos pegar ali as obras clássicas da filosofia política, tanto a República, do Platão, a Política, do Aristóteles. Lá nós podemos perceber que democracia e república não são exatamente a mesma coisa. Você pega ali, por exemplo, a obra do Aristóteles, lá ele fala de 3 formas de governo retas, ou 3 formas de governo corretas, e 3 formas de governo degeneradas, né? Para distinguir, ele fala que as formas de governo corretas são aquelas que visam o bem comum, e as outras são aquelas que visam o bem de quem governa. De um lado, ele coloca das formas de governo correta,
as formas de governo, né, que são corretas. Ele coloca a monarquia, a aristocracia e a politeia, né, dependendo da tradução, traduzido como politeia, tem traduções que traduzem como república, né? Se não me engano, a tradução da UNB traduz como república. Do lado de lá tem a tirania, que seria a degeneração da monarquia, a oligarquia, que seria a degeneração da aristocracia, e a democracia, que seria a degeneração da politeia. Na atualidade, o professor Renato Giannini tem um texto também que ele faz essa diferença, né? Ou seja, como é que a gente pode pensar hoje essa diferença entre república e democracia, e quando é que a democracia começou a ser vista como uma forma de governo aceitável, como uma forma de governo correta? Porque, como eu falei, lá nos clássicos antigos, ela é vista como uma forma de governo degenerada, né? Como é que a gente pode pensar essas diferenças aí? Quando é que ela passou a ser vista como uma forma de governo correta? E qual a importância de entendermos hoje essa diferença entre república e democracia? Assim, quando a gente olha para como esses termos, né, república e democracia, eram utilizados na antiguidade, de fato, como você apontou, há compreensões distintas, né? Embora, né, Platão e Aristóteles tenham feito ali algumas conceituações sobre democracia de um modo um pouco mais crítico, né, apontando ali, às vezes, a democracia, como você colocou, né, uma forma de governo que é degenerada, né, porque ela atende aos interesses de quem governa e não de quem é governado, né? Muitas vezes eles também colocam essa aproximação entre democracia e o governo dos pobres, né? Como aparece lá na República do Platão, né? Na sequência das degenerações, né? A República, a democracia, né? É a forma de governo que surge quando os pobres tomam, né, o controle da cidade, que estava na mão dos ricos, né? Se revoltam contra os ricos. O Aristóteles também coloca um pouco isso, né? Quando ele vai estudando os diferentes tipos de democracia, diferentes tipos de regimes políticos, ele, em determinados momentos na política, fala isso mesmo, né? Bom, a democracia é quando você tem o governo de muitos, né, mas visando o seu próprio interesse. E como geralmente os muitos são os pobres, né, numa cidade, geralmente é isso que acontece, então a democracia é o governo dos pobres. Então a gente vê, né, na filosofia política uma certa visão um pouco mais negativa a respeito desse termo, né, democracia. Muito embora, claro, né, uma coisa é o que se vê na filosofia política e outra é a maneira como os próprios cidadãos democráticos, né, de Atenas se enxergavam. E, obviamente, né, que, embora pudesse haver parte das pessoas na cidade que tivessem críticas em relação ao regime, né, de um modo geral, a democracia era considerada positiva. Né? A gente pode ver isso nos próprios discursos políticos da época, né, nos textos, nos discursos, por exemplo, de Péricles, né, que é um dos grandes líderes políticos da democracia ateniense, né? Tem um famoso, né, um famoso discurso que ele fez elogiando as qualidades da democracia ateniense, né, que serviriam de exemplo para todas as outras cidades, né? Um elogio fúnebre, né, que ele faz aos atenienses que haviam morrido na batalha contra os espartanos, né? Então ali a gente vê que há essa tensão entre o que os cidadãos, né, da própria democracia veem, né, as análises um pouco mais críticas, né, que alguns autores da filosofia fazem a respeito da democracia. Mas talvez um primeiro exemplo, né, de como a democracia passa a ser vista não como um regime degenerado, mas como um regime político positivo, ou seja, aquele em que o povo, né, toma para si o governo da própria cidade, a gente já encontra no autor da própria antiguidade, que é o Políbio, não é? Que também aí dá para fazer esse gancho, né, com a discussão republicana. O Políbio, né, quando escreve, né, sobre a história das cidades gregas e também sobre a história da República Romana, né, ele é um autor ali do século II antes de Cristo, portanto posterior, né, a Platão e Aristóteles, né, ele remete inclusive às ideias, né, desses autores antigos. Né, quando ele está escrevendo a sua história, ele, em determinado momento, recorre a conceitos da filosofia política para entender, né, as passagens, né, de diferentes constituições, diferentes politeias, né, que as cidades podem ter ao longo do tempo, né, de poucos ou de muitos, né? Como é que se dá esse processo?
E ali, não é, quando ele descreve essa mudança, que para ele faz um círculo, né, é o famoso ciclo natural dos governos, né, na teoria política do Políbio, né, a anaciclose, né, essa ideia de que os regimes políticos, as politeias, elas estão sempre se sucedendo ao longo do tempo, numa mesma ordem. Então ele recupera, né, essa teoria que você falou do Aristóteles, né, de que há 3 formas boas e 3 formas más, né, uma forma boa de poucos, né, de poucos, de muitos, e uma forma má de cada um deles. Só que essas formas, elas vão se alternando ao longo do tempo, né? Você tem uma forma boa de um só governando, né, que é a realeza, que degenera em tirania, mas depois ela é sucedida por uma forma boa de governo de poucos, né, que é a aristocracia, que degenera depois numa oligarquia e que aí passa, né, naquilo que o Políbio descreve, para o governo bom de muitos. E aí ele chama esse governo bom de muitos de democracia e não de politeia, né, como a gente poderia ver em Platão ou Aristóteles. E aí teria, na verdade, uma degeneração também desse governo bom, né, o reto de muitos, né, que ele chama de oclocracia, né, que é o governo da multidão, da turba. Né? Então, ali a gente já começa a ver, nesse autor, né, que reflete sobre a política, uma primeira significação positiva já da democracia, né? Uma forma de governo em que o povo, né, o conjunto dos cidadãos, toma para si os rumos da sua cidade, governa de acordo com a justiça, com o interesse comum, respeitando as leis, respeitando os costumes, né, os bons costumes ali da sociedade. Então, já tem uma valoração positiva ali da democracia dentro da obra do Políbio. Né? E é interessante que quando o Políbio escreve esse texto, né, como eu falei, ele tem em vista não só as cidades gregas, né, e tentar entender filosoficamente, né, as suas mudanças de regimes políticos, mas também a República Romana. Né? E esse é um ponto importante para a gente ter em mente já com uma primeira diferenciação. Né? A democracia é uma forma política que surge, né, e é construída dentro do contexto, né, das cidades gregas, né, em Atenas e depois em outras cidades, enquanto que a república é uma experiência política que emerge, né, em Roma. Os romanos constroem, né, essa forma de vida política. Né? Então, claro que a gente pode fazer comparações entre elas, né, mas elas surgem, né, em contextos, em momentos diferenciados. Né? E a gente pode ver assim, como é que os próprios romanos entendiam a sua república, né, em comparação com a democracia. Né? E esse trabalho de compreensão, né, política já tem um papel aí do próprio Políbio, né? Quando ele escreve ali a história, ele, depois de ter descrito, né, esse ciclo de regimes políticos dentro do qual a democracia, né, é uma das fases, ele compara isso com a experiência, ele diz, isso é bom para entender a história política grega. Né? Todas as cidades gregas passam por essas modificações, mas quando a gente quer entender uma vida política como a dos romanos, aí é um pouco diferente, porque eles têm uma república. E o que a república deles tem de peculiar? É uma forma de mistura das formas simples que os gregos conheciam. Então, assim, o Políbio é um dos primeiros a entender a República Romana, esse regime político, não como um regime simples, como a democracia, em que o povo governa, né? O povo toma para si as tarefas de deliberar sobre os assuntos públicos. Né? O Políbio diz que a república, na verdade, ela é uma mistura, ela tem elementos tanto da realeza, quanto da aristocracia, quanto da democracia, ou seja, a República Romana tinha os seus cônsules, né, que eram, a gente poderia chamar, né, fazer uma comparação com a nossa época, né, com os principais cargos executivos, né, dessa república, as principais magistraturas. Existia também um elemento aristocrático, né, que era o Senado, né, e que era uma assembleia ali formada inicialmente pelos elementos mais aristocráticos, os patrícios, né, da República Romana, e o elemento democrático, que era o povo, né, o conjunto dos cidadãos, né, que se reunia
para deliberar também na praça pública, no fórum, né, naquilo que eles chamavam de comícios. Né? Para nós, hoje, comício tem outro significado, né? Ali nas campanhas políticas. Né? Mas a palavra comício surge, né, na República Romana como as assembleias, é o nome dado às assembleias populares. Né? Então, ali, um diferencial interessante, né, que o Políbio apresenta e que depois outros pensadores da própria Roma antiga vão incorporar, é essa ideia, né, de que a república ela não é a mesma coisa que democracia, não é a mesma coisa que nenhuma das outras formas simples. Na verdade, ela é constituída por essa mescla. E o que ela tem de interessante é justamente isso. Por quê? Porque se aquelas formas simples elas tendem a se degenerar mais facilmente, né, com o passar do tempo, né, a realizam na tirania, a aristocracia, na oligarquia, a forma mista, né, como era a República Romana, ela consegue resistir mais a esse processo de corrupção. Por quê? Porque cada um desses elementos, né, o elemento monárquico, o elemento aristocrático, o elemento democrático, funcionam como uma espécie de freio, né, de barreira para os excessos que os outros poderiam cometer. Então, os cônsules interagem de algum modo, né, com o Senado com o povo com os cônsules. Então, cada um desses elementos propicia ali, tem uma função própria, mas propicia também um controle sobre o que os outros fazem. Né? Então, isso, de algum modo, é um mecanismo ali que dá mais estabilidade para o regime republicano se comparado com a democracia, por exemplo, né, na visão do próprio Políbio e também, né, de um autor importante da filosofia romana, que é o Cícero, né, que escreve lá sobre a República, né, e recupera essas noções do próprio Políbio, né, para discutir a vida né, cívica que existiu em Roma. Então, a gente pode pensar um pouco essa distinção, né? Que na antiguidade se colocava. Né? A república não é a mesma coisa que democracia, mas ela tem elementos da democracia no seu interior. Né? Ela tem espaços onde o povo também pode participar, pode deliberar. Né? Então, não é uma democracia representativa. Né? É uma democracia que tem muito mais espaço para a ação direta dos seus cidadãos. Né? Então, claro que na antiguidade havia essa distinção, né, que ao longo do tempo depois vai sendo recuperada com alguns nuances, com algumas modificações. A gente vê nessas tentativas também de diferenciar república e democracia em outros autores. Em Montesquieu, por exemplo, né, para o Montesquieu, a república é aquela forma de Estado, aquela forma de governo onde o povo é soberano, não é? E entre os tipos de república, você pode ter uma república democrática, quando todo o povo participa diretamente, né, das decisões, ou uma república aristocrática, quando apenas uma pequena parte do povo participa. Né? Essa forma de república aristocrática ainda era bastante presente, né, na modernidade. Agora, com o passar do tempo, ela foi ficando mais obsoleta. Né? A gente, pelo menos não com esse nome, né, a gente não costuma encontrar mais. Né? Então, a gente vê que mesmo um autor como Rousseau também faz essa distinção, né? Embora ele possa ser pensado como um dos precursores da democracia contemporânea, né? Mas pelo menos dentro da sua obra, né, do Contrato Social, a gente vê essa distinção, né? A república como a forma do Estado, né, em que o povo é soberano, e a democracia como uma possível forma de governo, de exercício do poder executivo, né, dentro da república. Então, assim, ao longo do tempo a gente vai tendo ressignificações, né, desses dois termos. Né? Então, a democracia deixa de ser vista apenas como uma forma de governo degenerada, né, para ser também pensada como um tipo de vida cívica positiva, né, que né, depois vai se tornar cada vez mais referência, se a gente pensar no mundo contemporâneo, especialmente depois do surgimento da primeira grande democracia da história, né, que são os Estados Unidos. Né? Então, ali a gente tem um outro exemplo de vida cívica democrática. Né? Até aquele momento, os principais exemplos de democracia vinham da antiguidade. Né? Então, quando os filósofos queriam pensar sobre o que é democracia, eles sempre estavam olhando para Atenas, em alguma medida para Roma, né? para os elementos democráticos que existiam no passado. Né? Agora, a partir do final do século XVIII, não, a gente tem uma nova experiência, né, de uma democracia de grande escala,
só que também com diferenças significativas, né, em relação à antiguidade. Sobretudo essa ideia de que agora a democracia vai ser representativa, não é? Então, a gente tem, né, esse novo formato da democracia com repercussões importantes. Óbvio, né, uma coisa é uma democracia em que cada cidadão participa diretamente, tem o direito, né, de ir à praça pública, de votar, né, e ajudar a deliberar sobre tudo, né, sobre todos os tipos de assuntos concernentes à sua cidade. E outra coisa é uma democracia que funciona na base, sobretudo, das eleições, né? Você indica alguém para deliberar no seu lugar, né? Então, isso tem repercussões importantes. Mas a gente vê que, contemporaneamente, esses dois termos eles vão meio que se sobrepondo, né? A gente tem repúblicas democráticas, né? São a república e a democracia quase como um sinônimos, embora ao longo da história tenham sido diferenciadas, né? Ou tenha se tentado diferenciá-las em aspectos importantes, mas assim, cada vez mais na nossa época eles são dois termos que vão se sobrepondo, se juntando, né? E os estados são pensados, na nossa época, grande parte são pensados simplesmente como repúblicas democráticas, né? Como se fosse basicamente a mesma coisa. Embora, claro, né, o nome, né, pode ser dado, mas a coisa em si, né, a realidade da sociedade pode não corresponder exatamente a isso. A gente tem muitos estados que se auto-intitulam repúblicas e democracias, mas claro que estão talvez longe do ideal, né, do que seria tanto uma coisa quanto outra. Você falando essas distinções ao longo da história, falando dos autores, né? Essa ideia de república democrática ou república aristocrática, você falou do Montesquieu, mas ela já aparece no Maquiavel, né? Na sua obra Discursos sobre a primeira década de Tito Livio, ele já fala, né, de uma república popular ao exemplo de Roma e república aristocrática, né, ao exemplo de Esparta, né? E eu acredito que o Montesquieu leu muito Maquiavel, né? Sim, com certeza. Tem muito de Maquiavel, né? O Hobbes, Locke, Rousseau, esses autores modernos, contemporâneos, no campo da filosofia política, tem muito dele, né? Bem, Renato, só para antes de finalizarmos, tem dois elementos que constituem, né, a vida política, que são fundamentais na vida política, que é a liberdade e a igualdade, né? Ou seja, parece que em todo momento da história, os homens, os governados, reivindicam esses elementos, né? Liberdade e igualdade. Talvez um em maior medida, outro em menor proporção, depende de onde, né? Ou seja, o Maquiavel coloca isso tanto no Príncipe quanto no Discurso, que tem pessoas que são mais afeitas à liberdade do que outras, né? Alguns povos são mais amantes da liberdade do que outros, né? Uns nasceram para a liberdade, outros não, né? Tá. Mas você, pensando a atualidade, né, até mesmo para a gente desfazer alguns mitos, existe um melhor regime onde a liberdade pode ser exercida, a liberdade e a igualdade pode ser exercida de maneira mais intensa, né? Ou não? Tipo, na monarquia, a liberdade e a igualdade, a liberdade é menos contida, ou seja, é mais contida, não se tem tanta liberdade. É mais própria de uma república, de uma democracia, ou na atualidade. Claro que isso falando dos regimes políticos considerados saudáveis, né? Não estamos falando de ditadura, né? Que lá não se tem nenhum nem outro, né? Eu acho que essa questão ela é muito rica, né? Porque ela coloca em discussão o que é que nós entendemos por liberdade, em primeiro lugar. Né? Eu acho que isso daí já abre assim vários flancos, né? Porque se você tem aquele texto clássico, né, do pensador suíço Benjamin Constant, né, em que ele fala da liberdade dos antigos comparada à liberdade dos modernos. Né? Então, se a gente pensa o que é, bom, em primeiro lugar, o que é a liberdade, né? Essa é uma das questões mais antigas da filosofia política, né? Vai tendo respostas diferentes ao longo do tempo em cada autor. Né? Se você pensa liberdade como possibilidade de participação nas decisões, nas deliberações públicas, né? No destino da cidade, que é muito mais o sentido que existia na Grécia Antiga, na Roma Antiga, né? O cidadão indo à praça pública, podendo falar e agir
diante dos seus pares, né, dos seus iguais, né, como a Hannah Arendt, né, que é uma filósofa contemporânea, uma pensadora política contemporânea, ressalta muito, né? Então, se liberdade é isso, né, então a gente precisa ter regimes políticos com espaço para participação, né? Como era a polis ateniense, como era a República Romana, né? Como é a República, por exemplo, né? Que idealizada pelo Rousseau no Contrato Social, ou seja, são regimes políticos abertos ao exercício direto da cidadania. Então, se a gente entende liberdade nesse sentido, né, a gente teria que aspirar, né, e buscar construir formas de exercício da cidadania que fossem muito mais abrangentes do que a gente tem hoje. Né? Se a gente pensar num autor contemporâneo, que eu já comentei, né, que é o Michael Sandel, ele fala justamente isso, né, que ele recupera essa tradição da liberdade cívica, né, como ele chama, do republicanismo, e diz que a gente deveria, né, na nossa época, na medida do possível, claro, tentar reforçar mais os espaços de participação, né, espaços em que as próprias comunidades, né, na cidade, dentro das cidades, né, possam deliberar, se reunir, que possa haver mais convívio político entre os cidadãos. Então, se a gente entende liberdade nesse sentido, não é como a tradição republicana vem sempre ressaltando, o elemento da participação na deliberação pública, do exercício da cidadania, é fundamental. Agora, se a gente entende, né, e esse é o sentido, como eu estava falando antes, né, que o Benjamin Constant chama de a liberdade dos antigos, né, que era assim que os gregos e os romanos, né, entendiam a liberdade. Agora, se a gente entende a liberdade como ele diz que os modernos entendem, não é? Aí a questão é diferente, porque o foco não está mais na participação da política, né, no exercício da cidadania, e muito mais naquilo que a gente chamaria de direitos individuais, na sua liberdade pessoal de fazer aquilo que você bem entender com a sua própria vida, com os seus bens, né? A sua liberdade de ir e vir, a sua liberdade de crença, a sua liberdade de expressão, a sua liberdade de religião, a liberdade de usufruto da sua propriedade. Né? Então, nesse sentido, a liberdade, como ele diz, é muito mais um conjunto de direitos garantidos pelo Estado, de proteções em volta do indivíduo, para que cada um possa cuidar das suas coisas sem sofrer a interferência das outras pessoas. Então, aqui a gente vê um outro ideal de liberdade. Né? O Constant diz que parece que quanto mais a gente avança na história, mais predomina esse desejo de liberdade como ausência de interferência dos outros, né? Essas liberdades negativas, como a gente diria, liberdades negativas no sentido de que elas existem pela ausência de obstáculos, né? Aquilo que eu quero fazer. Então, nesse sentido, se a gente pega a liberdade apenas como isso, né? Como essas garantias de liberdades pessoais, de direitos individuais, então você não precisaria ter um regime político que garantisse tanta participação, não é? Porque afinal de contas, desde que as leis, a Constituição garantam a cada um, né, o seu quinhão ali, o seu cercadinho, né, o seu quadrado de soberania pessoal, não é? Sem interferência dos outros, então a participação em si, né, nas deliberações públicas não seria tão importante. Então aqui a gente tem duas maneiras ali que podem ser pensadas a liberdade e que produziriam também diferentes aspirações, né, para a gente ver quais seriam os melhores regimes políticos, né? Então, talvez até uma monarquia moderada, né, poderia servir à proteção dos direitos individuais, mas uma vida cívica mais ativa implica, por exemplo, um regime republicano, democrático, né? Então aí a gente vê que o melhor regime depende muito também de quais são os valores, né? E não só a liberdade, a igualdade também, né? Que tipo de igualdade a gente quer? Né? Apenas igualdade perante a lei, igualdade de poder participar da vida pública, igualdade econômica, né? Porque assim a gente pode pensar como as próprias leis atualmente, né, na nossa democracia e em outras, né, já propõem igualdade perante a lei. Todos nós somos iguais. Agora, muitas vezes o exercício dos direitos que estão previstos nas leis não
conseguem ser efetivados, esse exercício não consegue ser efetivado por falta de condições concretas, né, para as pessoas, né, de existência. Eu posso ter direito de ir e vir para onde eu quiser, mas se eu não tenho condições materiais, por exemplo, né, de me locomover, né, isso é um impedimento, né, à minha liberdade, digamos assim. Tá? Então, assim, quanto mais a gente quer aprofundar, né, às vezes, as nossas liberdades, também pode ser necessário aprofundar certas igualdades. Né? Então, isso é uma outra questão que implica pensar qual é o melhor regime. Né? Por isso que não tem uma única resposta, depende muito assim, de quais são os grandes objetivos que a gente coloca, né, para a nossa sociedade. Né? A própria questão da democracia mesmo, que nível de igualdade a gente deveria aspirar, até que ponto, né? Tem um autor que eu tenho lido mais recentemente, né, que eu acho muito interessante, que é o Jacques Rancière, né, que pensa assim sobre a questão da democracia, né, um título bem sugestivo, que é o Ódio à Democracia, né, que ele tenta entender por que atualmente existem tantas pessoas que têm cultivado, né, uma aversão aos valores democráticos, né, e ele chama atenção para uma coisa fundamental, que desde a antiguidade, né, quando surge a democracia, ela surge como um escândalo, né, para muitas pessoas. Porque qual é o grande escândalo da democracia? É que ela propõe que todos são iguais para participar da vida política. Né? Você, nos regimes, nas politeias, né, nas constituições anteriores, ele diz sempre é preciso ter um certo tipo de título, né, para ter o direito de participar da vida política. Ou era o sujeito que nasceu numa família aristocrática, ou era uma pessoa de uma família rica, não é, que portanto tinha ali condições, né, de preencher os critérios censitários. Né? Ou então, mesmo na filosofia, né, com Platão, o governante tem que ser aquele que detém um certo saber que as outras pessoas não têm. Né? Mas a democracia, quando ela aparece, o Jacques Rancière diz, ela coloca esse princípio anárquico, né? Ou seja, que qualquer pessoa pode exercer um cargo público. Né? Tanto é aquela prática que os atenienses tinham, que para muitos cargos bastava o sorteio. Né? Não precisava ser eleito, né, para aquele cargo. Qualquer cidadão era considerado apto para exercer determinadas magistraturas. Então, a sorte iguala todo mundo. Né? Então, esse princípio que ele chama que é um princípio fundador da política é a democracia, né, que vem desafiando ao longo do tempo todos os regimes políticos concretos. Né? Por isso, para ele, a democracia não é propriamente um regime político, uma forma de governo. Ela é muito mais esse princípio anárquico de igualdade. Então, na nossa época contemporânea, continua existindo essa tensão, né, entre esse princípio democrático de igualdade, por um lado, e, na prática, na vida concreta das pessoas, estados e governos que sempre, de algum modo, restringem, né, o quanto as pessoas vão poder participar, seja por questões legais, constitucionais, econômicas, religiosas, e por aí vai. Né? Então, a democracia traz consigo também esse elemento de aspiração à igualdade que nunca se realiza plenamente. Né? Eu vejo que isso também é uma questão importante para a gente pensar que tipo de governo seria melhor, o tipo de regime político. Né? Se a igualdade é o elemento fundamental, então, né, a gente tem um determinado tipo de resposta. Né? Sim, sim. Essa questão é bem complexa no sentido de que é densa, né? Tem muitos elementos aí que a gente pode discutir. E cada ponto aí que você levanta daria um bate-papo, uns 5 bate-papos de mais 40 minutos. É muito bacana mesmo. Mas, só sintetizando, só uma coisinha, né, sem querer alongar, quando você fala da democracia ser vista, né, como um escândalo, porque ela permite o almejo de igualdade e de liberdade. Me lembra, claro, o Maquiavel, quando ele fala como é que a política se estrutura, né? De um lado, os grandes que querem governar e oprimir, do outro lado, o povo que não quer ser governado e oprimido. Esses dois desejos, eles estruturam a vida política, né? Sempre estruturaram e vai continuar estruturando a vida política, né? Ou seja, esses dois pesos, né? Então, eu vejo que a democracia, usando as palavras, né, que você usou, ela sempre vai ser vista como escândalo, porque é próprio de quem está no governo, né, que o seu desejo
de querer governar e oprimir vem à tona. Isso é natural que vai acontecer. E só não vai ser concretizado se houver o freio do lado do povo, né? Aí a importância da participação, né? Ou seja, falando dessas duas liberdades, liberdade negativa, enquanto aquela que é presa só nos direitos individuais e a liberdade mais de participação, acho que não existe, essa segunda não existe sem a primeira, né? Uma vez que não tem governante bonzinho que vai governar lá, né, sem a vigilância do povo e deixando com que as liberdades individuais fluam naturalmente, né? Sem haver a participação do outro lado. Talvez seja isso que tem gerado um problema nas democracias, que é essa falta de engajamento popular, né? Mas esse é um outro assunto para um novo bate-papo, que eu convido novamente para voltar aqui, para a gente estar conversando aí sobre filosofia política e outros autores da filosofia política, né? Ou seja, os autores da filosofia política, algumas obras, né? E já aproveitando a ocasião, eu te agradeço, Renato, pela essa disponibilidade, né, por ter aceitado o meu convite de estar aqui, né, trazendo aí de forma sucinta, objetiva, porém densa, profunda, né, essas informações, essas ideias a respeito, né, do que é filosofia política e o que constitui a política e também a filosofia política. Obrigado, Renato, pela participação. Eu que agradeço e fico à disposição aí, sempre que for possível para a gente continuar dialogando um pouquinho aí sobre esses temas. Você que me acompanha, você que se liga aqui no canal Central Filosófica, se você gostou desse bate-papo, deixe o seu like, compartilhe e ative o sininho. Você que já é inscrito no canal, mas que ainda não ativou o sininho, ative o sininho para receber mais notificações. E como eu disse no início, semanalmente eu coloco aqui, disponibilizo aqui no nosso canal, aulas, bate-papos, entrevistas. Nos encontramos no nosso próximo encontro.